Aí galera, amores do Laurinho, do Lauro Diniz, tudo bom, paixões? Tudo certinho? E todos os meus outros alunos, amigos. Pessoal, dando continuidade a essa parte de fisiologia, nós tivemos 3 aulas sobre fisiologia do tubo gastrointestinal, depois fisiologia do trato circulatório, ou sistema circulatório, chegamos aí à fisiologia do sistema respiratório, beleza? Então a gente vai ver alguns parâmetros interessantes, algumas características. A gente verifica também a parte de fisiologia comparada humana com outros organismos, tá certo? Então vamos lá, aproveita aí a aulinha. Ó, quando a gente fala em respiração, a gente fala em obtenção de energia, tá? Então essa obtenção de energia ela vem da seguinte forma: você tem aí basicamente 3 grupos de organismos que vão obter energia a partir de nutrientes e oxigênio. Olha lá, quais são? Organismos heterotróficos. Quais são os organismos, ou quem são aqueles organismos heterotróficos? Amores, hétero diferente, trófico quer dizer alimento. Então é aquele organismo que precisa captar matéria orgânica do ambiente. Nós somos um grande exemplo, tá? Então a gente precisa de alimento, a gente precisa de oxigênio, e esse alimento na forma de glicose com oxigênio, você tem uma reaçãozinha que ocorre na mitocôndria. Eu tenho a produção de gás carbônico e água, beleza? Que na realidade é respiração celular, tá certo? Organismos autótrofos ou autotróficos, como queiram chamar, isso aí é sinônimo, é sinonímia da nomenclatura, tá certo? São aqueles que sintetizam o seu próprio nutriente. Esse sintetizar, esse produzir o próprio nutriente vem na forma de matéria orgânica. Então os vegetais são organismos fotossintetizantes. As algas, as cianobactérias, as cianofíceas, as algas azuis, né, são organismos fotossintetizantes. As macroalgas são organismos fotossintetizantes. Tem até uma coisa interessante aí. Foi encontrado, já faz alguns anos, um molusco que fotossintetizava. Veio coisa interessante. Tá certo? Mas isso aí não é a regra. O animal, o molusco, ele é heterotrófico. Tá certo? E os organismos que são mixotróficos. Mixo vem de mixar, de misturar. Então, são aqueles organismos que promovem, na ausência de luminosidade solar, se comporta como um organismo heterotrófico. E na presença de luminosidade solar, ele vai fazer a fotossíntese. Tranquilo, beleza? Então, aí um grande exemplo são os euglenoides. São algas do grupo dos euglenoides. Essas algas, na ausência da luminosidade solar, ela vai se comportar como um organismo heterotrófico, vai captar nutrientes. E na presença, ela vai fotossintetizar. Tranquilo? Olha lá. Vamos ver o próximo slide. Obtenção de oxigênio. Amores, existem os organismos anaeróbios e existem organismos aeróbios. O que isso quer dizer? Os anaeróbios são aqueles que não precisam de oxigênio para metabolizar. Eles metabolizam na ausência ou numa hipóxia. Numa anóxia ou hipóxia. Cabeça, o que quer dizer anóxia ou hipóxia? Anóxia, ausência de oxigênio. Hipóxia, baixa concentração de oxigênio. E existem os organismos ditos aeróbios, que são aqueles que metabolizam na presença satisfatória de oxigênio. Beleza? Então você tem aí esses 2 grupos. Vamos ver mais alguns conceitos. Aqui você tem a obtenção de oxigênio pode ocorrer em vários ambientes. Olha lá, você tem no ar, você encontra organismos que são adaptados a captar esse oxigênio na água e organismos que são adaptados a captar esse oxigênio no solo. Ou seja, nesses 3 ambientes nós encontramos organismos adaptados ou adaptáveis a captar esse oxigênio. Beleza? Isso vai depender exatamente do órgão, da estrutura que vai viabilizar a entrada desse oxigênio, desse gás oxigênio na sua corrente sanguínea. Tranquilo? Vê lá. Para isso,
ocorrer, você tem que encontrar aí a disponibilidade desses gases, né? Então imagine o seguinte, eu tenho, quanto mais eu subo, o ar ele fica mais rarefeito, as concentrações de gases elas diminuem. Um exemplo muito interessante é que quando a gente fala sobre o Everest, no cume do Everest você tem ali em torno de 50% da concentração de oxigênio que você tem aqui. Interessante, né? Nós estamos aí a 4 metros acima do nível do mar, muito pouco. Então, basicamente, a gente está ali ao nível do mar. Então, quando você sai desse patamar e chega no Everest, né, a gente leva em consideração o Everest, você tem em torno de 10% só do oxigênio, tá certo? Então, olha lá, o gás de nitrogênio, muita gente pensa, muita gente me diz que maior concentração que nós encontramos é do gás oxigênio, não é do gás nitrogênio. Eu tenho 77%, cabeça pode ser a mais, isso aí é uma média, gente. Isso é uma média. Se você pegar vários livros, você vai encontrar 77, 78, 76, eu já vi. Isso é a média, tá? 77, basicamente 77%. Gás oxigênio, 21%. Gás carbônico é 0,03, mas é o que se apresenta em maior concentração depois desses dois, tá? Por isso que eu coloquei 1% para fechar a conta. E mais 1% de outros gases. Então, basicamente, a nossa atmosfera ela é formada os três gases em maior concentração: gás de nitrogênio, gás oxigênio e o gás carbônico, que é o CO2. Beleza? Vamos lá. Paixões, aqui você tem, na realidade, alguns exemplos e algumas estruturas que são muito abordadas para a gente em relação aos vestibulares, em relação ao Enem, ao SSA, esses vestibulares que vocês pretendem ser submetidos, tá certo? Então, presta bem atenção, vê. Troca gasosa ela pode ocorrer pela pele, pelas brânquias, por traqueia, filotraqueia ou pulmões. Vê só, quando eu falo em pele, eu tenho os anelídeos e os anfíbios. Por sinal, é interessante que vocês tenham um crivo muito acentuado para os anfíbios. Por quê? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui, deixa eu colocar só o ponteirinho. Eu coloquei aqui para vocês que os anfíbios eles vão se apresentar aqui, né, com respiração pela pele. Mas observe que eu coloquei anfíbio aqui na sua fase larval, como girino, com respiração branquial. Não é à toa que o nome dele é anfíbio. Anfi quer dizer dois, bios, vida. Então ele tem dois tipos bem distintos de vida. A primeira na sua fase larval, no ambiente aquático, como girino. Depois, quando ele transita, ele sai do ambiente aquático para o ambiente terrestre, o que é que acontece? Essa brânquia ela se desfaz, você tem aí um desmembramento dessa estrutura branquial. Agora eu tenho a formação de pulmões. Esses pulmões eles são atrofiados, eles são muito pequenos e por isso que basicamente o anfíbio ele tem uma respiração em torno de 75 a 80% pela sua pele. Por isso que eu digo que ela é cutânea. Cutânea vem de cutis, e cutis é pele, beleza? E aqui também os anelídeos, que apresentam a respiração cutânea. Branquial, peixes ósseos, peixes cartilaginosos apresentam respiração por branco, tá? Moluscos, crustáceos, girinos, ou seja, todos esses grupos aí. A grande maioria dos organismos que você encontra no ambiente aquático, a respiração vai ser branquial. Aí você pode falar, mas cabeça, a tartaruga, a foca, o golfinho, a baleia é pulmonar. A gente vai chegar um pouco mais à frente, tá certo? Então você tem aqui, ó, traqueia, insetos. Muito interessante a respiração dos insetos, porque você tem orifícios chamados simplesmente por espiráculos, e esses espiráculos eles vão promover a formação, tá, de tubos longitudinais ao longo do seu abdômen.
E esses tubinhos, eles vão se ramificar, viabilizando a distribuição do oxigênio para os tecidos e, como conseguinte, para as células. Tranquilo? Então aí você tem a árvore traqueal ou simplesmente traqueia. No caso dos aracnídeos, encontra a chamada filotraqueia. São os chamados pulmões foliáceos em forma de folha. Tá? Bem simples ele. E temos aí todos os vertebrados, no grupo dos vertebrados. Né? Cabeça, quem são os vertebrados? São aqueles que param. Peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Beleza? Uma dica para você não esquecer. Falei em vertebrado, eu falo daqueles que param. Peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Beleza? Todos esses apresentam respiração pelos pulmões. Tranquilo? Vê lá. Um exemplo de cada um agora. A pelezinha aí do sapinho. Né? Então observa que esse sapo ele tem uma pele bem umedecida. Para que esse oxigênio atmosférico, quando ele toque na pele, né? A pele também é bem vascularizada. Esse oxigênio ele consiga cair na corrente sanguínea para viabilizar todo o seu metabolismo, tá certo? Aqui nós temos brânquias, a gente havia comentado, do teu lado esquerdo aqui, ó, como eu coloquei para você, tá? Deixa eu colocar o ponteirinho aqui, bem bonitinho, aqui ó, peixe ósseo, tá certo? Aqui eu tenho peixe cartilaginoso, um tubarãozinho, né? Cabeça, peixe ósseo, eu não lembro. Tilápia, salmão, tá certo? Então todos esses são organismos, são peixes ósseos, tá certo? E aqui você tem peixe cartilaginoso. Então, a dica que é o seguinte, que no peixe ósseo eu tenho uma estrutura chamada opérculo. E o opérculo, ele protege as brânquias. Ele abre e fecha, tá? Como ele destaca aqui pra gente, ó. No caso do peixe cartilaginoso, não, eu não encontro opérculo, eu encontro fendas branquiais, onde você vai encontrar no tubarão, no cação, na quimera, vai encontrar também na raia. Então todos esses organismos eles se apresentam para a gente com fendas branquiais. Eles não apresentam opérculo, tá certo? Protegendo as brânquias. Olha lá, aqui você tem a traqueia, né? Como eu havia comentado para vocês, né? A traqueia, e essa respiração traqueal ocorre basicamente a partir do abdômen, porque você vai encontrar os espiráculos, e esses espiráculos eles vão viabilizar exatamente o desprendimento ao longo de tubos, né, ao longo da traqueia, para os tecidos e consequentemente até as células. Beleza? Então a menina comendo esse gafanhotozinho lindo, maravilhoso, né? Eu mesmo não gosto, prefiro mais uma picanha ou se não uma maminha bem assada. Gafanhoto não é muito do meu agrado, só para os chineses, mas tudo bem. Voltando ao assunto particular, vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Ó, e aqui você tem a filotraqueia. Opa! Homem-Aranha? Não, gente. Aí, a aranha que apresenta respiração filotraqueal, apresenta pulmões foliáceos para viabilizar sua troca gasosa com o ambiente, tá certo? Então, mais uma aulinha aí, essa aula é introdutória, é a aula 1 sobre respiração, e mais à frente a gente vai trabalhar o trato respiratório humano, os gases respiratórios, e ver o restante do conteúdo, beleza? Então, valeu, fica com Deus, abração, tudo de bom.